Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer a correção dos exercícios que eu passei para vocês da apostila. Vamos começar na unidade 2. Na página 20, pede para destacar as semelhanças e diferença entre as obras Moças à Margem do Sena, de Colbert, e Moças à Margem do Sena, de Picasso, tá? Vamos às semelhanças. As duas obras remetem à mesma cena, contudo, cada artista a faz a seu modo, no seu estilo. Colbert se utiliza de um modo de representação mais próxima do mundo visível. Usa a perspectiva dando profundidade ao espaço, retratando suas figuras com a técnica do claro e escuro para modelar os corpos a partir de luz e da sombra, tá? As diferenças. Picasso, em contrapartida, utiliza-se de linhas desenhadas, não se preocupa em criar profundidade ao espaço. Ele pinta como se as coisas do mundo real estivessem facetadas, vendo-as a partir de diferentes pontos de vista simultaneamente. Agora, na página 27. Letra A. Identifique o autor, o título, a data e a técnica em que foi realizada cada uma dessas obras. Vamos lá. Na pintura número 1, o artista é Tiziano. O Concerto Campestre, em 1509, e óleo sobre tela. Na pintura número 2, Manet, Almoço na Relva, 1863, e óleo sobre tela. Na pintura número 3, Picasso, Estudo para Almoço na Relva, 1960, e óleo sobre tela. Na letra B, está pedindo para vocês escreverem um pequeno parágrafo falando sobre o que diferencia essas três pinturas. Vocês vão falar do estilo de cada pintor e a sua maneira característica de se expressar, tá? Aí vocês desenvolvem o texto aí. C. Picasso foi um pintor cubista. Em seu quadro, diferentemente das outras duas pinturas, não distinguimos o primeiro do segundo plano no quadro. Explique por quê. Na pintura cubista, o espaço do quadro, plano sobre o qual a realidade é recriada, a figura e o fundo quase não se distinguem e não há qualquer noção de profundidade ou de perspectiva. É só vocês olharem lá. D. Comente por que Picasso, assim como Manet, revisita ou dialoga com outros artistas. O que acontece é o seguinte: muitos desses artistas eles foram influenciados por seus mestres no passado e, de certa maneira, eles prestam uma homenagem a eles. Agora vamos para a página 33. Número 1. Quais as mudanças que você pode notar na obra de Chase 11 anos depois? Tá, vamos lá. Na primeira obra, que é A Natureza Morta com Melancia, podemos notar o vazio, o silêncio e a escuridão. Na segunda obra, que é Retrato de Miss Dora, o artista escolheu cores quentes e não procurou criar um retrato fiel à realidade, mas utilizou outra técnica que é possível ser vista na parede, no vestido da figura, no chão e nas flores. Há um ar de felicidade e de alegria nesta obra. Agora na página 34. Quais as mudanças que você pode visualizar na obra de Chase passados mais alguns anos? Ele modificou sua técnica. Há uma cena cotidiana passada, tá? Ao ar livre, e há o predomínio das cores frias, mas a temática é tranquilizadora. Número 3. Como você pode resumir a noção de tempo em que Chase deixa transparecer em suas obras?
Chase permite, nessas obras, ver que o artista vai se modificando com o tempo, vai mudando sua maneira de ver e retratar o mundo. Assim, trouxe para o quadro as influências do tempo sobre si mesmo. Na página 36, nós vamos começar. A questão número 1 é pessoal, número 2 e a número 3. Na número 4, complete o quadro a seguir com semelhanças e diferenças entre o relógio de pulso e os relógios modes pintados por Dalí, que já é o surrealismo, né? As semelhanças são: os dois relógios são circulares, ambos têm 2 ponteiros e números de 1 a 12 e são desenhados internamente. Quais são as diferenças? O relógio de Dalí é diferente do relógio de pulso, pois é maleável, mole e parece estar derretendo. Essas são as semelhanças e as diferenças. 5. Na sua opinião, que relação há entre o tempo e o título da obra? O que significa a persistência da memória? Pense primeiro na palavra persistir. Então, vamos lá. O que é persistir? Persistir é perseverar, é ser constante, é continuar, é prosseguir. O tempo ele é fugaz, é rápido, é passageiro. A memória é persistente e vai escorregando com o tempo, vai se modificando com as estruturas que estão na obra. 6. Você já viu algum inseto ou mesmo uma lesma sendo atacado por formigas? Eles se unem um pouco, o tempo consome toda a presa. As formigas, além de devoradoras, também são conhecidas por trabalharem de forma organizada. Observe novamente o quadro, pois existem formigas atacando um relógio de aparência ainda sólida, que aparece no lado esquerdo do quadro. Descreva essa imagem. O que acontece? As formigas estão em cima de um relógio de cor alaranjada. O único que tem aparência sólida, semelhante a um relógio de bolso ou a um cronômetro. Na página 37, vamos começar com a questão 7. Que relação se pode estabelecer entre a formiga e o relógio de Salvador Dalí? Eu acho que Dalí estava querendo mostrar que o tempo, assim como as formigas, é obstinado, organizado, trabalhador, vai corroendo a vida, a rigidez das coisas ou as memórias. Na número 8, ao fundo da obra, Dalí inseriu penhascos que são das costas da Catalunha, região que o artista nasceu. Na sua opinião, por que o artista inseriu esse elemento geográfico tão familiar? Essa paisagem é uma de suas memórias da infância, dá ao conjunto uma atmosfera de verdade. Dalí nasceu em 11 de maio de 1904 na cidade espanhola de Figueres, Catalunha. Vamos para a página 48. Que relação se pode estabelecer entre os 3 vocábulos que aparecem na obra, tempo, máquina e objeto? O tempo. O tempo ele não tem uma definição exata, visto que sofre a interferência da ocasião. 1 minuto para os amantes é pouco, para se ficar sentado em uma chapa fervendo é uma eternidade. Mas ao tempo que transcorre durante o dia, que no princípio era marcado pelo suceder de dia, de noites, e hoje convencionou-se dividir dia e noite em frações iguais a 12 horas por um dia, 12 horas para uma noite. O relógio é o objeto onde lemos em qual parte do dia, da noite estamos. Já a fotografia é uma representação do objeto relógio, que dentro de si carrega uma máquina capaz de reproduzir intervalos pré-estabelecidos e assim criar o que convencionou o tempo do relógio. Então, nessa explicação entrou a palavra tempo, máquina e objeto. Na 2, em sua opinião, qual a diferença entre o objeto relógio e a fotografia do relógio? O objeto relógio ele é tridimensional.
E a fotografia é uma representação desse objeto em duas dimensões, a altura e a largura do papel sobre o qual a fotografia foi revelada. Vamos lá na página 50. Nessa página, nós vamos ver a obra Uma e Três Cadeiras, de Joseph Kosuth. Todas as três representações são cadeiras, cada uma a seu modo. Observando essa obra, responda as questões a seguir. Quais as linguagens utilizadas para transmitir a mensagem cadeira? São utilizadas três linguagens, a visual, a verbal e a material, que é o objeto em si. Número 2. Baseado na resposta anterior, escreva de que forma a arte de Kosuth é uma metalinguagem. O que é metalinguagem? É o uso de qualquer linguagem para descrever outra linguagem. E na obra de Kosuth, é uma obra de arte que utiliza a linguagem artística para descrever a própria arte. Vamos para a página 52. A obra de González Torres possibilita uma reflexão que vem com o subtítulo Amantes Perfeitos. Revele sua opinião sobre esse subtítulo. Vamos lá. A obra é composta por dois relógios, aparentemente idênticos. Os dois foram sincronizados quando tiveram as pilhas inseridas. Todo o mecanismo trabalha em sintonia. As horas, os minutos e os segundos. No entanto, um irá parar antes do outro, pois não há pilha que tenha a mesma duração. Desse modo, o artista faz uma reflexão sobre a efemeridade da vida e a separação inevitável dos entes queridos que caminham do nosso lado. Na número 2, qual é a relação estabelecida pelo artista entre a durabilidade das pilhas dos relógios e a durabilidade da vida? A durabilidade se dá pelo fato de que, do mesmo modo que não sabemos quanto tempo de vida útil tem a pilha, em sua obra sem título Amantes Perfeitos, não sabemos qual dos relógios durará mais. Em nossa vida, não sabemos quando iremos morrer ou quando a pessoa próxima a nós irá morrer. Vamos lá na página 52. A obra de González Torres possibilita uma reflexão que vem com o subtítulo Amantes Perfeitos. Revele sua opinião sobre esse subtítulo. Então vamos lá. Essa obra ela é composta por dois relógios, aparentemente idênticos. Os dois foram sincronizados quando tiveram as pilhas inseridas. Todo o mecanismo trabalha em sintonia, as horas, os minutos e os segundos. No entanto, um irá parar antes do outro, pois não há pilhas que tenham a mesma duração. Desse modo, o artista faz uma reflexão sobre a efemeridade da vida e a separação inevitável dos entes queridos que caminham do nosso lado. Número 2. Qual é a relação estabelecida pelo artista entre a durabilidade das pilhas dos relógios e a durabilidade da vida? Do mesmo modo que não sabemos quanto tempo de vida útil tem a pilha em sua obra sem títulos Amantes Perfeitos, não sabemos qual dos relógios durará mais. Em nossas vidas, nós não sabemos quando iremos morrer ou quando a pessoa próxima a nós irá morrer. Bem, pessoal, as questões são essas aí, tá? Da apostila. As que não foram faladas é porque são questões pessoais. Aí com as palavras de vocês. Bom final de semana para todos.